convite. É um prazer muito grande estar aqui falando sobre esse tema que, para mim, é um tema tão importante para o desenvolvimento do nosso país, né? Eu vou apresentar a agenda, vou iniciar falando um pouquinho sobre o empreendedorismo no Brasil, falar um pouco sobre as pequenas empresas brasileiras, os principais problemas, né, os pontos fortes e os principais desafios para a gente não perder aquele bonde aí que o senhor se referiu. Muito bom, vamos falar um pouquinho sobre o empreendedorismo no Brasil, né? Hoje em dia, temos no Brasil 48 milhões de pessoas envolvidas com empreendedorismo. Esse dado é um dado de 2016 do GEM, Global Entrepreneurship Monitor, que é uma pesquisa mundial. É muito interessante porque ela compara mais de 60 países e ela iniciou-se em 2001. Então, a gente tem dados aí comparativos muito interessantes. Em 2001, nós tínhamos apenas 14% da população ativa envolvida com empreendedorismo. Então, a gente percebe que houve aí um ganho significativo de 22 pontos percentuais entre 2001 e 2016. 19% dos brasileiros abriram seus negócios nos últimos 42 meses. Em 2014, esse percentual era de 17%. Então, está havendo realmente um interesse maior dos brasileiros a abrirem seus próprios negócios, a empreenderem. Obviamente que uma grande parte desse percentual, né, dos negócios acabam fechando, né? Isso é o lado negativo que a gente vai comentar um pouquinho ao longo da apresentação. E um ponto importante é essa relação de empreendedorismo por oportunidade ou necessidade. Quando a gente fala 48 milhões de empreendedores, isso é bom ou é ruim, né? 36% da população ativa, esse percentual é bom ou é ruim? E se fosse 80%? Né? Na verdade, é bom ou ruim depende dessa questão oportunidade ou necessidade, né? Nos países desenvolvidos, a gente tem um percentual de empreendedor por oportunidade na ordem de 80%, ou seja, se ele tem outras opções, né? Se ele não quiser empreender, ele tem emprego, né? Nos países mais pobres, os índices de empreendedorismo, o índice é muito alto, né? Por quê? Porque a pessoa não tem opção de emprego. Se ela não empreender, ela pode morrer de fome, né? Então, no caso do Brasil, em 2002, a gente percebe que nós tínhamos 55% de empreendedores por necessidade, 42% por oportunidade. Esse número foi caindo ao longo do tempo, a gente chegou a 29% em 2014 de empreendedorismo por necessidade, ou seja, a gente tinha muito mais empreendedores por oportunidade do que necessidade, e isso é bom, mas com a crise de 2015 a gente percebe que começou a subir o índice de empreendedor por necessidade, o que não é tão bom assim, né? Vamos ver um pouquinho por que isso está acontecendo. Vamos entender um pouco o perfil do empreendedor brasileiro, dessas 48 milhões de pessoas aí envolvidas com empreendedorismo. É lógico que dentro desses 48 milhões tem maioria aí são empreendedores informais, não é? Nós temos, em termos de faixa etária, né, no dado do GEM mostra negócios novos, negócios com menos de 42 meses, 19,7% são empreendedores de 18 a 24 anos, ou seja, o empreendedorismo tem uma penetração grande na faixa etária jovem, mais do que na população brasileira. A faixa da população brasileira, 15,2%, empreendedores entre 18 e 24 anos, 19,7%. Em relação, no entanto, à formação, vocês percebem que a formação nível superior dos empreendedores é bem menor do que a faixa da população. E a gente tem 13%, enquanto no empreendedores novos 6,3% e empreendedores negócios estabelecidos 6,4%. Né? Eu vou comentar um pouquinho agora sobre o perfil das pequenas empresas brasileiras. Quantas empresas, micro e pequenas empresas, nós temos no Brasil, né? Esses dados são dados do Sebrae. Nós temos 6 milhões de empresas no Brasil, né? A grande maioria são empresas pequenas, são microempresas, com menos de 20 funcionários, 5,8 milhões. Aí, obviamente, não está incluído as MEIs, né? Empreendedores individuais, etc. Apenas 8 mil empresas têm mais do que 500 empregados. E qual é a contribuição dessas empresas para a economia brasileira? 53% das pessoas que têm carteira assinada trabalham
para pequenas empresas. Esse dado é um dado relevante, ou seja, a importância da pequena empresa para a economia do país. Mais da metade das pessoas que têm carteira assinada, trabalham para pequenas empresas. No entanto, quando a gente compara a contribuição dessas empresas para o total de vendas, isso dá, somando as vendas de todas as empresas, dá 28%. Em termos de PIB, 20%. A contribuição das pequenas empresas para o PIB nacional é da ordem de 20%. Quando a gente compara esse percentual com outros países, Coreia, Holanda, Itália, é da ordem de 40%. O número total de empresas que exportam, naquelas 5,8 milhões de empresas que nós temos, de microempresas, 17 mil apenas exportam. E as pequenas empresas são responsáveis por 1% em termos de valores. Do total de exportação, as pequenas empresas só contribuem com 1%. E 42% das empresas acabam fechando antes de completar 3 anos. Esse quadro revela uma baixa competitividade das pequenas empresas brasileiras. Elas não conseguem ser competitivas no mercado nacional, já que elas contribuem só com 20% do PIB, quando a gente compara, como eu falei, com outros países, esse percentual é da ordem de 40%, e elas também não conseguem ser competitivas nos mercados internacionais, já que elas contribuem apenas com 1% do valor que nós exportamos. Por que isso acontece? O que leva a esse quadro de baixa competitividade das pequenas empresas aqui no Brasil? Uma série de razões. Eu acho que os principais eu vou mencionar aqui, mas um deles é o crédito. Um pequeno empreendedor hoje, quando ele precisa ir ao banco para buscar um crédito, muitas vezes ele não tem garantias para dar. Então, resta a ele somente usar o dinheiro do cartão de crédito, que cobra uma taxa de juros de 10% ao mês. Isso é muito alto. Mesmo os empréstimos bancários, quando ele tem alguma garantia, de 4% a 8% ao mês. Mesmo o microcrédito, que deveria ser algo para incentivar o empreendedor, para auxiliar o empreendedor, da ordem de 2% a 6%. Lógico que tem algumas exceções, mas a grosso modo são essas as taxas de juros praticadas. Só para vocês terem uma ideia, quando teve 11 de setembro e os Estados Unidos queria auxiliar, desenvolver mais a economia, eles estavam emprestando a 3% ao ano. Como é que a gente compara? Como é que a gente consegue ser competitivo quando países emprestam para os empreendedores a 3% ao ano, e a gente tem taxas de 10% ao mês, 6%, 8%? É muito complicado o empreendedor conseguir crédito aqui no nosso país. E crédito é fundamental para o desenvolvimento econômico. Schumpeter tem todo um capítulo lá do trabalho dele, onde ele destaca a importância do crédito para o empreendedorismo e para a inovação. Então, esse é um ponto que merece bastante atenção aí por parte do nosso Senado. Questão da inovação. Esse é outro ponto. O senador comentou a questão das patentes. Imagine levar 14 anos para você conseguir uma patente. Depois alguém te copia, você entra na justiça e leva mais uns 10 para conseguir Quer dizer, a situação da inovação no Brasil é muito complicado. Esse estudo do GEM mesmo mostra uma comparação entre Brasil e 6 países. E em todos os itens relacionados com inovação, ou seja, tecnologia com menos de 5 anos, percentual de consumidores no exterior, pouco ou nenhum concorrente, produto ou serviço novo para alguns ou para todos, os percentuais do Brasil são menores do que dos outros países. Ou seja, nesses 4 indicadores ligados à inovação, você tem um desempenho ruim do nosso país, infelizmente. O outro ponto, a complexidade tributária e burocrática, a burocracia aqui no nosso país. Tem uns rankings na internet onde tem quais são os piores países para se fazer negócio. De
90 países, o Brasil está sempre na rabeira, está sempre entre os piores países. A burocracia é muito grande, a complexidade, o tempo para você abrir uma empresa é alto, o tempo para fechar uma empresa, então, né, se para abrir é difícil, para fechar é impossível, né? Demora 5, 10 anos para você fechar uma empresa. Então tem uma série de questões aí que acaba a complexidade tributária é outro ponto, né? Aí um estudo da Endeavor mostra que existem 5, 6 novos decretos tributários por mês que são lançados, que o empreendedor tem que se atualizar. Quer dizer, como é que alguém empreendendo pode conhecer essa legislação que muda de uma forma tão rápida, né, e tão complexa? Quer dizer, é muito complicado nesse sentido você conseguir empreender no nosso país, conseguir conhecer toda a complexidade tributária do nosso país. Mas acho que também tem alguns pontos bastante positivos, né, no nosso país. Tem vários problemas, mas eu acho que é importante também destacar o que está sendo feito, né, e quais são os pontos positivos que nós temos. Eu acho que um primeiro ponto aí, essa pesquisa GEM mostra também que o brasileiro ele tem uma receptividade boa em relação ao empreendedorismo, né? Essa é uma pesquisa que o GEM faz, onde ele quer saber o sonho do brasileiro. Ele pergunta para o brasileiro qual é o sonho dele, dá uma relação, e vocês podem ver que ter o seu próprio negócio está em 4º lugar, né? Enquanto fazer carreira numa empresa vem bem atrás com 23%. Ou seja, de um modo geral, o empreendedor, ser empreendedor, abraçar uma carreira empreendedora é algo bastante positivo entre os brasileiros. E como professor da Fundação Getúlio Vargas, eu tenho visto isso na prática, né? Há 15 ou 20 anos atrás, os meus alunos, eles não queriam ser empreendedores, né? O grande desejo era ingressar numa empresa, né, numa multinacional, num banco de investimento. Hoje, essa situação mudou. Tem muitos alunos que, desde a faculdade, já pensam em empreender, em abraçar a carreira empreendedora. Muitos já estão empreendendo, né? Tem alunos que acabam a faculdade, ou mesmo antes de acabar, com negócios em mente, implementando negócios, e isso é uma mudança bastante significativa que vem ocorrendo no nosso país. Segundo ponto, que a gente também tem um mercado doméstico significativo, né? Essa é uma notícia que saiu essa semana na Folha de São Paulo, que o mercado interno responde por 80% do crescimento do PIB, né? Outros países menores, por exemplo, a crise portuguesa levou muito mais tempo, né, para tentar ser debelada, porque é um país pequeno, a Grécia também, né? A gente tem aqui um mercado doméstico muito grande. Vocês lembram o que aconteceu, a explosão do consumo que aconteceu quando tivemos aquela melhora de renda, né, nos 2010, 2011, 2012, quando 40 milhões de pessoas passaram da classe E para a classe E e D para a classe C e B, né? Então, isso é um ponto positivo que nós temos, um mercado doméstico bastante grande, bastante significativo. A questão das incubadoras, né? Nós temos no Brasil, 2016, 370 incubadoras, né, que de certa forma, auxiliam e ajudam, e principalmente fazer a transferência entre o conhecimento das universidades para o mercado, né? Então, esse número é um número bastante significativo. A gente tem agora novos conceitos relacionados ao tema, que são aceleradoras. Nós temos muitas empresas que estão montando suas aceleradoras internas, né? Então, esse é um ponto bastante importante. Eu acho que, em termos de número de incubadoras, o Brasil é um dos 5 primeiros países em termos de número de incubadoras. O outro ponto também que nós temos, que eu acho bastante interessante, é o investimento anjo, né? Hoje em dia, mesmo lá na escola, os ex-alunos formaram o GV Angels, né, que é um grupo de alunos que estão procurando empresas para investir. Então, isso está crescendo muito no nosso país. Existe aí
uma associação, Anjos do Brasil, que vem trabalhando isso, a gente ainda não tem a cultura de outros países, né? Lá nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, se você deixa seu dinheiro no banco sem risco, você ganha muito pouco, você ganha 1% ao ano, se tanto, 1%, 2% ao ano. Aqui no Brasil você ganha bem mais do que isso. Então a gente ainda não desenvolveu uma cultura de investimento. Mas com a queda dos juros isso pode mudar. Então as pessoas vão ter que começar a aprender, né, se eles quiserem aumentar a sua lucratividade, os seus rendimentos, a investir em empresas, né? Já tem algumas iniciativas bem interessantes, já tem treinamento. A Anjos do Brasil, como eu disse, ela ensina, né, de certa forma, orienta como se deve investir, fazer esses investimentos anjo. Então, isso é algo que está começando a crescer no nosso país, de forma significativa. Ainda, obviamente, quando a gente compara com outros países, é bem menor, principalmente os países mais envolvidos, Estados Unidos e Europa, mas a gente está aprendendo a utilizar esse tipo de investimento. E agora, para finalizar, eu gostaria de comentar, então, os nossos principais desafios. O que a gente pode fazer para melhorar o quadro do empreendedorismo no nosso país, né? Mais crédito, como eu já comentei, mais incentivo à inovação, mais programas onde incentive o empreendedor a entender a importância da inovação, né? É com a inovação que ele vai conseguir ter um produto diferenciado, ele vai conseguir exportar, né? A gente vai exportar outros produtos além de commodities. Então, realmente, é importante que ele perceba a importância da inovação para o desenvolvimento da empresa dele e, obviamente, do país. Estimular o comportamento empreendedor na sociedade brasileira. Isso é muito importante. Por que não se ensina empreendedorismo, né, nos colégios, por exemplo, no ensino fundamental, no ensino médio, né? Existem algumas iniciativas, o Sebrae tem apoiado isso. Eu sei que em algumas cidades tem apoiado essa causa. São José dos Campos, por exemplo, eles oferecem cursos de empreendedorismo para o pessoal que está na escola. Mas esse estímulo ao comportamento empreendedor devia ser algo muito mais amplo. E não necessariamente você precisa ter esse comportamento empreendedor apenas quando você resolve empreender. As empresas hoje estão buscando muito o que a gente chama de intraempreendedorismo ou intraempreendedores. São pessoas que empreendem dentro das empresas. É aquele comportamento empreendedor, aquele comportamento de buscar oportunidades, de estar orientado ao crescimento. Né? E isso também existe no próprio governo, que a gente chama de empreendedorismo institucional, né? Há vários programas aí que foram criados a partir de um comportamento empreendedor de gestores públicos, né? Então, o empreendedorismo não fica só. Existe também a questão do empreendedorismo social, que é muito importante. Você tem aí uma série de instituições que estão preocupadas não somente no lucro, mas levar ou resolver um problema, né, de cunho social, né? Então, existe até incubadoras, a Choca, por exemplo, que é uma incubadora que promove esse tipo, que incuba negócios de cunho social. Também tem uma importância bastante grande. Reforma tributária e trabalhista, né? Isso é algo que a gente já vem comentando há muito tempo, a importância de você tornar a legislação tributária mais simples, né? Eu acho que a gente conseguiu alguns avanços bastante significativos. O Simples, por exemplo, o MEI, né? Microempreendedor individual, são coisas que realmente foram importantes, mas eu acho que a gente poderia fazer mais ainda para os empreendedores. E, finalmente, a importância de um aumento da qualificação do funcionário. Na Fundação Getúlio Vargas, nós temos um programa muito interessante, que é patrocinado pela Fundação Goldman Sachs, chama 10 Mil Mulheres. Esse é um programa mundial. E aqui no Brasil a gente está fazendo. Mais de 500 mulheres empreendedoras carentes passaram por esse programa. E uma das principais queixas delas é em relação à qualificação do funcionário, né? Funcionários com baixíssima qualificação, muitas vezes ela investe um tempo muito grande para treinar, para melhorar, e quando ele está começando a produzir os resultados, como a pequena empresa não é competitiva, ele acaba saindo e vai trabalhar numa empresa maior, né? Então, tem aí um processo aí de aumento de qualificação do funcionário, talvez aproveitando o sistema
Sistema S, né, a capilaridade do SEBRAE, SENAI, etc., talvez a gente pudesse ter um programa realmente efetivo de aumento de qualificação e produtividade, porque quando a gente compara a produtividade dos nossos trabalhadores com de outros países, a gente percebe, né, que os indicadores são são bem menores em relação a isso. E com isso, eu termino a minha apresentação, deixo o meu contato aí, qualquer dúvida, quem quiser cópia de slides, é só me solicitar, que será um prazer fornecer. Muito obrigado, Sandra.